Graças e paz, queridos irmãos. Eu queria refletir com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versos 35 a 41, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, Deus é bom, sempre bom. Eu sei que às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida, mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Deixe-me contar uma história para vocês. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse: Deus é bom. Furioso, o rei mandou prendê-lo. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios canibais. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, porque lhe faltava um dedo mínimo. O rei foi solto e imediatamente ele procurou o súdito na prisão e disse-lhe: Verdadeiramente, Deus é bom. Contudo, por que eu mandei você para a prisão? O súdito respondeu: Porque se eu tivesse contigo, eu seria sacrificado. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus, meus irmãos, mas são permitidas por Ele para testarem a nossa fé. Observe, meus irmãos, que aqui no capítulo 4 de Marcos e no capítulo 5 nós temos registrado 4 milagres de Jesus. E cada um deles revela o poder dele. E esse milagre registrado aqui nesses versos, além de nos mostrar o poder de Jesus, também nos ensina que as tempestades da vida, elas realçam que tipo de fé nós cristãos possuímos. Não basta aprender uma lição ou ser capaz de repetir um ensinamento. Devemos também ser capazes de praticar essa lição pela fé. E esse é um dos motivos pelos quais um Deus bondoso permite situações difíceis. Com toda certeza, Jesus sabia que essa tempestade se aproximava, porque fazia parte da programação das aulas daquele dia. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabiam que precisavam aprender. A confiança em Jesus durante as tempestades da vida. Esse então vai ser o nosso tema, o teste da fé. Passemos então a observar algumas cenas aqui do texto para que nós possamos entender melhor esse tema. A primeira cena que nós observamos aqui é a crise, versos 35 a 38. Tudo começa a partir do momento que Jesus diz: passemos para a outra margem. Jesus passara todo dia ali ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Tinha sido um dia bastante cheio. Acusação de blasfêmia, a visita da sua família, dos seus irmãos, da sua mãe, das suas irmãs, que queriam levá-lo para casa, porque achavam que Jesus estava fora de si. A saída daquela casa abarrotada, para ir então para a beira-mar e ali Jesus ensinar suas primeiras parábolas junto aos seus discípulos. Agora Jesus diz: passemos para outra margem. É aí que tudo acontece. Nós temos então a grande tempestade. O Mar da Galileia também era conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Era na verdade um grande lago de água doce. Ele tem aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e 14 de largura. É considerado um mar isolado por não ter nenhuma ligação com outros mares ou oceanos. Ele é cercado, na verdade, por 3 grandes montanhas e nessa região a temperatura pode chegar a 40 graus na sombra. Então o vapor que sobe ali do mar com o mar frio que desce das montanhas formavam grandes tempestades e raios. Ondas podiam chegar a mais de 3 metros de altura. Certamente foi um momento de pânico, mesmo para pescadores experientes como Pedro, André, Tiago e João. Essa tempestade em particular deve ter sido incrível, porque mesmo sendo pescadores experientes, eles pensaram que iriam morrer.
Provavelmente algumas pessoas embarcaram ali em outros barcos para ficar perto de Jesus. Havia uma multidão, até mesmo sobre o lago. O versículo 36 diz que outros barcos seguiram a Jesus. E o que Jesus está fazendo? Ele dorme na polpa sobre um travesseiro, porque ele está cansado das constantes demandas que vinham sobre ele. Isso mostra, meus queridos, a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele estava cansado e por isso ele dorme. Aí então nós temos a segunda cena, ainda no versículo 38, na parte B. Nós temos o clamor. Os discípulos ali, cheios de temor, eles clamam a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos, eles estão ressentidos pelo fato de Jesus dormir, não atentando para a situação difícil deles. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus, ele dorme. Então, eles o acordam ali, gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? Nessa hora de desespero, os discípulos lembraram-se dele apenas como mestre. Observem isso aí. Os relatos de Mateus e Lucas mostram que eram gritos de desespero dos discípulos, que chamavam Jesus por variados nomes: Senhor, Mestre. Era como se os discípulos estivessem dizendo assim para Jesus: nós significamos tão pouco para o Senhor, com a morte batendo à nossa porta, Jesus. O Senhor está dormindo. Eles estavam completamente aterrorizados. Em tais situações, até mesmo as pessoas que em situações normais seriam leais e corajosas, algumas vezes dizem coisas das quais mais tarde vão se arrepender. A amargura dos discípulos não deixa de estar misturada com expressões de confiança. Isso é um fato. Se assim não fosse, alguns deles, sendo marinheiros experimentados, não se voltariam para um carpinteiro pedindo por ajuda. Certamente a fé estava longe de ser perfeita daqueles homens, mas mesmo uma fé pequena é fé e contém nela a esperança da purificação e do crescimento. Isso então nos leva à terceira cena. Versículos 39. Jesus então despertou e duas coisas incríveis aconteceram. A primeira delas foram as próprias palavras que Jesus usou, uma ordem da mais completa e absoluta simplicidade. Ele não fez uma cena, não arregaçou ali as mangas, nem levantou uma varinha de cordão, também não disse palavras mágicas. Veja, ele simplesmente repreendeu o mar dizendo: aquieta-te. A natureza então obedece à voz do seu Criador. Calmaria. As águas, elas pararam. É importante observarmos algo aqui. Na antiguidade, as culturas, elas entendiam que o mar era uma força incontrolável. E somente Deus é que poderia trazer toda a calmaria necessária. Nas culturas e lendas antigas, o mar era um símbolo de destruição que ninguém era capaz de deter. O oceano, em plena fúria, era um poder ingovernável. E somente Deus podia trazer toda a calmaria necessária. Esse milagre, então, revela o poder de Jesus sobre a criação e sobre a natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo, a natureza ouve a sua voz e obedece. Marcos, então, insere esse registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o poder de Jesus. Em capítulos anteriores, Marcos narra a história da autoridade de Jesus sobre o chamamento dos discípulos, depois sua autoridade sobre os demônios, a sua autoridade sobre as doenças e agora sua autoridade sobre a natureza. Jesus ele demonstra que ele não é apenas alguém que tem poder, ele é o poder em si. Mas observem aqui a pergunta dos discípulos: Mestre, não te importas que pereçamos? E qualquer um que tentou viver uma vida de fé nesse mundo já se sentiu assim algum dia. Tudo está dando errado, você está afundando e parece que Deus está dormindo. Parece que Deus está distante, parece que Deus não se importa com o nosso sofrimento.
Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo a Jesus o seguinte: se o Senhor nos amasse, não nos deixaria passar por isso. Se o Senhor nos amasse, não estaríamos prestes a morrer afogados. Se o Senhor nos amasse, não nos deixaria passar por esse perigo mortal. Jesus então acalmou a tempestade e daí deu uma resposta aos discípulos. Por que é que vocês estão tão amedrontados? Você pode imaginar o que se passava na cabeça dos discípulos? Ora, por que estamos amedrontados? É óbvio, estávamos com medo de morrer afogados. Estávamos com medo de que o Senhor não nos amasse, pois se amasse não deixaria essas coisas nos acontecerem. No entanto, a pergunta que Jesus fez a eles tinha por trás o seguinte pensamento: a premissa de vocês está errada. Vocês deveriam saber que eu permito, sim, que as pessoas que eu amo atravessem tempestades. Vocês não têm razão para entrar em pânico. A natureza pode nos trazer algum prejuízo. O que está acontecendo hoje no mundo pode nos atingir, e já tem nos atingido de alguma maneira. Mas nós não devemos temer, porque o nosso Deus, além de ser poderoso, Ele sabe o que faz. Então, a premissa dos discípulos de que se Jesus os amasse, Ele não permitiria que coisas ruins acontecessem a eles, estava errada. Jesus pode amar alguém e ainda assim permitir que coisas ruins aconteçam a essa pessoa. Isso nos leva então à quarta cena, a repreensão. Versículo 40. Jesus então repreende os discípulos não pelo medo, mas pela limitada confiança nele, ou seja, pela pouca fé. Jesus lhes havia assegurado o triunfo eventual do reino de Deus, através das próprias parábolas que ele contou. Jesus os avisara dos perigos que os cercavam, contudo, a fé dos discípulos ainda é limitada. Eles precisam ouvir mais atentamente. Ao mesmo tempo, a fé não vem instantaneamente. Ela é fortalecida por meio de provas. Jesus estava dizendo para os discípulos: se vocês soubessem o quanto amo vocês, vocês teriam ficado calmos no momento da tempestade. No entanto, nós pensamos que isso é praticamente impossível. Sabemos que ninguém consegue enfrentar uma tempestade com tanta calma, não é verdade? Contudo, temos algo que os discípulos ainda não tinham. Temos um recurso que nos capacita a manter a calma por dentro, independentemente da fúria da tempestade à nossa volta. E eis aqui uma pista disso. Marcos deliberadamente aqui escreveu esse relato em uma linguagem que é paralela, quase que idêntica à linguagem de um famoso relato do Antigo Testamento, a história de Jonas. Tanto Jesus quanto Jonas estavam em um barco e ambos os barcos estavam ameaçados por uma tempestade. As descrições dessas tempestades são praticamente idênticas. Tanto um quanto o outro estavam adormecidos. Nas duas histórias, foram acordados por pessoas que estavam ali no barco e diziam: vamos morrer. No meio da tempestade, Jonas disse algo assim aos marinheiros: se eu perecer, vocês vão sobreviver. Se eu morrer, vocês viverão. Então eles lançaram Jonas no mar. Isso não acontece no relato de Marcos. Ou acontece? Sinceramente, irmãos, eu acredito que Marcos está mostrando que as histórias não são de fatos diferentes quando você se afasta um pouco e olha para elas sob a ótica da história completa de Jesus. Veja, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: e aqui está quem maior que Jonas, Mateus 12:4. Jesus refere-se a si mesmo: eu sou o verdadeiro Jonas. Com isso ele quis dizer o seguinte: um dia vou acalmar todas as tempestades, fazer parar as ondas, vou destruir a destruição, fragmentar a fragmentação humana, matar a morte. Como pode ele fazer isso? Ele pode somente porque quando ele estava na cruz, ele foi lançado voluntariamente, assim como Jonas, dentro da maior das tempestades, à mercê das maiores ondas que existem, as ondas do pecado e da morte. Jesus foi atirado a uma tempestade que de fato pode nos afundar, a tempestade da justiça eterna. A dívida que temos por causa das nossas transgressões. Essa tempestade não se acalmou enquanto não o arrastou por completo. Se a visão de Jesus entrando de cabeça curvada dentro da maior tempestade de todas está gravada no âmago do nosso ser, você jamais dirá: Senhor, tu não te importas? E se você sabe que ele não abandonou você nessa tempestade, o que o faz pensar que ele o abandonaria agora, em tempestades menores?
E um dia ele voltará e acalmará todas as tempestades por toda a eternidade. Isso nos leva então à quinta cena, a reação. Veja aí o versículo 41. Diz que eles ficaram tomados de espanto por causa do poder de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles ficaram mais apavorados com a calmaria do que com a tempestade? Porque Jesus era alguém que não se podia controlar, assim como a tempestade. Essa tempestade tinha um poder imenso, mas nada poderia se comparar com o poder de Jesus. Eles não podiam controlar a tempestade, nem muito menos o poder do Senhor Jesus. E aqui nós temos algumas lições para a nossa vida. Primeiro, as tempestades fazem parte da vida cristã. Elas são indesejáveis, imprevisíveis e inevitáveis. Por isso que nós temos que entender que é impossível navegar na fé sem passarmos por tempestades. Muita gente acredita que as tempestades só aparecem quando desobedecem a Deus, mas nem sempre é o caso. Você tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus? Você tem enfrentado tempestade pelo fato de obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus? Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? Tem perdido oportunidade de negócios por não transgredir sua lei? Tem perdido concorrências em seus negócios por não dar propina? Tem sido considerado um estorvo no seu ambiente de trabalho por não se envolver no esquema de corrupção? Há momentos que sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. O mundo odiou a Cristo e também vai nos odiar. Seremos perseguidos por vivermos na luz. Meus irmãos, nos lembremos dessa verdade constantemente. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Jesus estava com eles no barco. Ele está conosco em meio às grandes adversidades e tribulações da vida. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que quantas vezes durante as tribulações da vida não nos vemos imitando os discípulos incrédulos e gritando: Senhor, não te importa que pereçamos? Os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um, não na circunstância ao redor. Isso explica porque Jesus os repreendeu ternamente e os chamou de homens de pequena fé. Haviam visto Jesus ensinar a palavra e até mesmo realizar milagres. Ainda assim, a fé desses homens era deficiente. O medo decorrente da incredulidade levou esses homens a questionar Jesus. Jesus, não se importa que pereçamos? Irmãos, devemos ter cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração, além de ser perverso, ele tende à incredulidade. Os discípulos, eles se entregaram ao medo porque se esqueceram que Jesus estava com eles e que Jesus os amava. O Criador do vento e do mar estava com eles e também está conosco no meio das tempestades. Não precisamos temer. A quarta lição que nós aprendemos aqui é que as tempestades são necessárias para revelar a qualidade da nossa fé. Veja, isso revelou que a fé dos discípulos era deficiente. Então, revelamos a qualidade da nossa fé quando nós somos provados pelo Senhor. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. Porque a causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. O perigo maior que enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Quinta lição é que as tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram ali uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Eu quero concluir essa reflexão, mas com essas últimas palavras. Jesus, ele não promete viagem calma e fácil, mas Jesus, ele garante a chegada certa e segura. Jesus diz: no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora escute, quando o medo assaltar sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. Ele prometeu que sempre estaria conosco. É a presença de Jesus que nos livra do temor. Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
Não porque o vale seria um caminho seguro, não porque as circunstâncias era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo. A presença de Deus nas tempestades é nossa âncora e nosso porto seguro. O profeta Isaías ergue sua voz em nome de Deus e diz que quando tivermos de passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estará conosco. Lembre-se que as provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. As grandes lições da vida nós as aprendemos nas tempestades. Eu pergunto então para você, a quem você teme? As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Que você possa verdadeiramente temer ao Senhor das circunstâncias, que tem um controle sobre todas as coisas. E nele nós podemos descansar. Que Deus te abençoe. Amém.